E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Estamos quase finalizando a nossa sequência de estudos sobre a formação do território brasileiro. E hoje, chegando aí ao estudo das transformações no espaço no século XX. E, gente, olha, eu posso dizer que no século XX foi o período em que o espaço geográfico brasileiro mais se transformou. Foram uma série de transformações, principalmente por causa da industrialização do Brasil, que é o tema da aula de hoje, industrialização do Brasil. Então, por ser assim um conteúdo bem extenso, mais complexo, eu resolvi dividir essa aula em duas partes. Para o vídeo não ficar muito longo e também para não comprometer a qualidade do conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. Olha, na aula de hoje a gente vai estudar a industrialização até 1956. Então, a partir de 1956, quando inicia o período JK, fica na segunda parte da aula, tá? A gente pode, então, começar dizendo que até 1930 não havia um projeto político para industrializar o Brasil. O país é um país agrário exportador, ou seja, a principal atividade econômica do Brasil era a agricultura para exportação. Então, o Nordeste produzia principalmente a cana-de-açúcar, o algodão, o Norte era o extrativismo, né, drogas do sertão, o látex para a exportação. O Sudeste tem aí a questão da mineração e o café, principalmente, também para exportação. Então, assim, era uma economia de arquipélago. Cada região produzia os seus produtos e exportava. Não havia uma comunicação, uma integração entre as regiões do Brasil. Não havia essa integração dentro do território, tá certo? E indústrias? Haviam indústrias? Sim, mas muito poucas e concentradas na região sudeste. São Paulo, Rio de Janeiro, porque aí já tinham o quê? Já tinham muitas pessoas que vinham trabalhar no cultivo do café. Então, essas pessoas, elas necessitavam de alguns produtos e isso estimulava o surgimento de pequenas indústrias. Tinham também, né, na região sudeste, ferrovias, eletricidade, enfim, algumas condições básicas aí que ajudavam o surgimento de algumas indústrias. E é interessante lembrar, gente, que essas indústrias, elas surgiam mais quando haviam crises no mundo. Como assim? Na Primeira Guerra Mundial, os países que forneciam produtos industrializados para o Brasil ficaram sem condições de fornecer. E aí, sem ter de onde comprar esses produtos, começava-se a produzir aqui dentro do Brasil o que antes se importava, o que antes se comprava de fora, né? E isso estimulava o desenvolvimento aí de algumas indústrias. Quando a crise passava no mundo e as importações eram retomadas, as indústrias brasileiras faliam com a concorrência estrangeira. Então era basicamente isso, o que acontecia eram surtos industriais. Em alguns períodos cresciam as indústrias, depois a maior parte delas falia, tá bom? Devido à concorrência externa. O que vem mudar esse cenário no Brasil é justamente dois fatores. Primeiro, a crise mundial de 1929, que aí promove uma crise no setor agrário exportador do Brasil. O Brasil fica sem ter a quem vender o café, uma crise no setor, na economia cafeira, e os empresários ligados ao setor do café, eles começam a investir em bancos e em fábricas também, principalmente fábricas de produtos não duráveis, tá? Então, o primeiro fator é esse. Um segundo fator determinante é justamente
a chegada de Getúlio Vargas ao poder, tá? Então, quando a instauração do Estado Novo, né, a Revolução de 1930, aí ligada à parte da história, quando Getúlio Vargas assume o poder, ele investe pesado no processo de industrialização do Brasil. Como? Ele cria, gente, indústrias de base. Exemplo, ele criou a Companhia Álcalis, a Companhia Siderúrgica Nacional de Fabricação do Aço, a Fábrica Nacional de Motores, estatizou a Vale do Rio Doce, a atual Vale. Posteriormente, ele cria a Petrobras, também a Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Então, assim, ele cria uma série de indústrias de base que dá condições para o desenvolvimento de outras indústrias menores de bens não duráveis. E aí, os empresários, a iniciativa privada, né? Empresários brasileiros, como também estrangeiros, começam a investir nesses outros tipos de indústria. E aí há uma articulação entre o Estado e a iniciativa privada para industrializar o Brasil, tá certo? E tem outra forma aí que o Getúlio Vargas contribuiu com a indústria do Brasil. Ele aumentou os impostos sobre os produtos que vinham de fora. Quando, por exemplo, vinha um produto da Alemanha, ele aumentava os impostos em cima desse produto, as barreiras alfandegárias, para não concorrer com os produtos que eram fabricados aqui. O nome disso é protecionismo, é uma política protecionista que protege a indústria brasileira da concorrência externa. Então, ele atuou dessas duas formas, criando indústrias de base e protegendo a indústria brasileira, certo? E, gente, a gente vê aí claramente o Estado trabalhando em torno de um projeto e com isso produzindo espaço. Vamos agora para a questão geográfica propriamente dita, né? Quais foram as modificações no espaço aí com essa política industrializante? Bom, primeiro, aí um investimento maior na região sudeste. Eu já falei que a região sudeste apresentava uma série de condições favoráveis. Vou repetir. Eletricidade, população essa que já tinha experiência no trabalho em fábrica lá na Europa, esse povo que veio trabalhar na lavoura do café, que foi aproveitado aí como mão de obra para trabalhar nas fábricas, como mercado consumidor também, para comprar os produtos fabricados aqui, né? E tinha também uma infraestrutura aí mais bem desenvolvida. Esse mapa aí, olha, da região sudeste, já em 1938, mostra como já haviam estradas, ferrovias mais desenvolvidas. Então, isso colocava a região sudeste aí à frente como atrativa da indústria no Brasil, sem falar nos capitais também decorrentes do café, né? Então, gente, uma transformação foi essa, né? Essa desenvolvimento maior da região sudeste, essa transformação maior na região sudeste, o crescimento também de cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, que começam a receber aí muitos migrantes do Nordeste, pessoas que saem do Nordeste para trabalhar nas fábricas aí que estavam iniciando nessas cidades. Então, o crescimento dessas cidades, o início do êxodo rural, da saída do campo para a cidade também. Outra transformação, minha gente, importante é que começa a haver aí uma integração dentro do território, uma divisão do trabalho dentro do Brasil. Como? O Sudeste começa a fabricar produtos industrializados e vender para Norte e Nordeste, porque o Sul e o Centro-Oeste aí ainda eram fronteiras, né?
estavam se expandindo ainda, estavam sendo mais inicialmente ocupados. Então, vamos falar Norte e Nordeste, que já tinha um espaço mais transformado. Então, começa a haver aí um comércio dentro do Brasil e o país começa a se integrar. Sudeste vendendo produtos industrializados para Norte e Nordeste mais caros, e Nordeste e Norte continua fornecendo o quê? Matéria-prima para o Sudeste. Começa, né? Que matéria-prima? Da agricultura e da pecuária, tá? Então começa aí a aparecer claramente uma desigualdade regional, onde o Sudeste é o centro econômico, industrializado, começando a sua industrialização, enquanto as outras regiões aí vão ficando mais em segundo plano, economicamente falando, certo? Basicamente isso, gente, as transformações, né, no território brasileiro, as transformações espaciais aí nesse período, tá bom? Crescimento das cidades no Sudeste, uma maior integração, o início de uma integração entre as regiões do Brasil e o início aí das desigualdades regionais, tá bom? Promovida principalmente aí pelo Estado, né? Que investe mais na região sudeste do Brasil. Então, nós temos aqui uma atividade para que a gente possa refletir um pouco mais sobre esse conteúdo. E é isso. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo das outras aulas relacionadas a esse conteúdo também, caso vocês queiram revisar, tá bom? Um abraço e bons estudos!